Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, verso 5. Mateus, capítulo 5, verso 5. Nós vamos dar continuidade à nossa série sobre as bem-aventuranças. Mateus 5, 5 diz assim: Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Algumas versões trazem bem-aventurados os mansos. E essa palavra, ela exprime um pouco melhor. Bem-aventurados os mansos, pois eles receberão a terra por herança. Bem, quando Jesus traz essa sentença diante dos judeus, isso para eles soa muito estranho. E eu vou usar a palavra manso aqui, tá bom, meus irmãos? Manso no lugar de humilde. Soa muito estranho porque a concepção dos judeus naquela época não tinha nada de manso. Qual era a concepção deles? Eles esperavam que o Messias viesse e faria duas coisas. Primeiro, matasse todos os inimigos externos de Israel, principalmente Roma, que colonizava eles naquela época. Segundo, eles esperavam que o Messias trouxesse o nacionalismo de novo, como trouxe a época de Davi e Salomão. Então eles queriam guerra, eles queriam sangue a troco da libertação de Israel. E chega aquele que diz ser o Messias e fala para eles o seguinte: bem-aventurados são aqueles que são mansos, pois são esses que receberão a terra por herança. Isso gerou muito possivelmente espanto, raiva, frustração, tristeza para aqueles que estavam já acreditando que Jesus era o Messias, porque tudo que eles queriam era qualquer coisa, exceto a mansidão. E trazendo para os dias de hoje, nós queremos qualquer coisa, exceto a mansidão. Mas antes de entrar nesse conceito de mansidão, vale a pena esclarecer o que a mansidão, o que a humildade não é. Esse texto não está falando sobre temperamento. E o que eu chamo de temperamento? Temperamento é o resultado da nossa personalidade. Então a gente tem uma personalidade e o nosso temperamento é o resultado dela. Existem pessoas que são muito agitadas, por serem muito agitadas, o temperamento é mais explosivo. Tem gente que tem problema de baixa autoestima e por ter problema de baixa autoestima é grosseira. Alguém já conheceu pessoas assim? Eu já. Tem problema de baixa autoestima e por medo, por ser atacada pelos outros, ela ataca primeiro. Tem aqueles que têm um temperamento mais tranquilo, mais suave, não é verdade? Que a gente que é mais agitado olha e fala: poxa, eu queria chegar nesse estado de espírito, não é verdade? Tem aqueles que são um pouco mais agitados e aqueles que são mansos dizem: pô, eu queria ser assim porque todo mundo fala coisa para mim e 3 dias depois que eu vou ter uma resposta para dar. Mas esse texto não está dizendo sobre temperamento. Ele não está falando que você que tem um temperamento manso herdará a terra por herança. Não. Até porque o temperamento por si mesmo não é uma questão de pecado. É o que nós fazemos com ele, não é verdade? Existem pessoas que são mansas e usam o seu temperamento manso para a glória de Deus. Agora existem pessoas mansas que não, que são apáticas, que não se permitem ter opinião, que se permitem ser invadidas pelo outro, que se permitem vender a sua fé por causa do seu medo de exposição. O contrário também é verdadeiro. Existem pessoas que elas são mais duras, mais diretas, e elas conseguem ter a maturidade de usar o seu temperamento para a glória de Deus. Nós vemos Paulo, era um homem completamente incisivo. Marcos Paulo não queria seguir com ele na viagem, ele falava: vai embora, segue teu caminho que eu sigo o meu. Paulo é jogado na prisão,
descobrem que ele era cidadão romano e falam, ó, desculpa aí, tá? Você tinha seus direitos, a gente não sabia, pode ir embora. Ele, não. Agora que venha um funcionário público responsável por isso me pedir desculpa aqui agora. Eu tenho os meus direitos. Mas tem pessoa que tem um temperamento mais forte e usa para dar patada em todo mundo. Então, esse texto não está falando de temperamento. Outra coisa que esse texto não está falando, de personalidade. E eu falei para vocês que o temperamento é uma resposta da nossa personalidade. E a personalidade tem as mais variáveis possíveis, né? Tem gente que é mais introspectiva, tem gente que é mais melancólica, tem gente que é mais extrovertida, tem gente que é mais espaçosa, mas esse texto não está falando sobre personalidade. Então, se você tem uma personalidade mansa e estava se garantindo nesse texto, esse texto não é uma garantia para você. E se você tem uma personalidade forte e acha que esse texto estava falando contra ela, esse texto também não está dando um tapa no seu rosto. Até porque se sua personalidade for forte e você tiver maturidade de usá-la com equilíbrio, Deus abençoe você. Esse texto e esse termo também não está falando de características próprias do ser humano. E aí começa a entrar o dilema do texto. Ele não está falando do estado de espírito que qualquer homem contemplativo consegue. Eu vou meditar 3 horas por dia, ler 4 salmos, orar 30 minutos para conseguir alcançar a mansidão. Não. Fazer atividade física todos os dias, todos os e-mails mal criados que eu quiser mandar para o meu patrão, eu vou deixar na caixa de rascunho para mandar só no dia seguinte repensar e eu vou alcançar a mansidão. Não. Esse texto está dizendo sobre uma característica, uma qualidade que o homem só alcança diante de Cristo Jesus. É por isso que eu falei na semana passada que as características das bem-aventuranças são degraus. Uma vai levando a outra. A primeira bem-aventurança fala que bem-aventurados são os pobres de espírito. E o texto mostra para a gente que a pobreza de espírito é você reconhecer que você é insuficiente, que você não consegue, por conta própria, alcançar o caminho da plenitude, porque você é falho, você é incompleto, você é imperfeito. E aí, a segunda bem-aventurança diz que bem-aventurados são os que choram. Não que choram no sentido de ficar se lamentando a vida, mas por reconhecerem a sua insuficiência, se lamentam diante de Deus, pedindo a Ele completude. E esses que reconhecem a sua pobreza de espírito e choram, alcançam a mansidão. E o que é essa mansidão? Essa mansidão aqui, ela reflete um espírito grato. Ela reflete um espírito contente. Ela reflete um espírito tranquilo. Manso é aquele que consegue, apesar da adversidade, estar contente. Manso é aquele que consegue, apesar dos problemas lá fora, das ondas batendo a sua parede, dos leões rugindo à sua volta, estar em estado de plenitude. E quando nós vemos isso, nós entendemos que é uma coisa que nós não conseguimos alcançar. Porque existem tantas coisas que disputam o nosso temperamento, que disputam a nossa personalidade, que disputam a nossa saúde mental, que é impossível sozinho estar contra elas. Você pode ter tirado 1 semana de férias, de contemplação, de leitura da Escritura. Se você assistir 30 minutos do primeiro jornal da manhã, metade da sua paz já foi embora. Olha a mão aqui tremendo aqui, ó, o desespero batendo. Ele fica preocupado que o seu filho saiu para a faculdade. Fica com medo de não voltar no final do dia. Mas a mansidão reflete um espírito contente. E aí entra uma reflexão. Diante desse conceito, será que nós que estamos aqui nessa noite somos mansos? Esse contentamento não está falando sobre apatia, meus irmãos. Esse contentamento não está falando sobre a falta de vontade de crescer. Não é nada disso que esse texto está dizendo. Ele não está falando que você tem que se contentar com o que tem e não tenha que mensurar crescimento. Ele não está falando que você tenha que se contentar com o que você conseguiu e não querer um pouco mais, para viver com mais tranquilidade, para ter uma aposentadoria melhor, para dar uma qualidade de vida a mais para sua família. Não, o texto não está dizendo isso. Ele está dizendo que, apesar da sua condição agora, e mesmo você querendo crescer ainda mais, o seu espírito hoje ele está grato. Grato pelo que você tem hoje. Contente pelo que você tem hoje.
a ponto de você conseguir bater na sua cama à noite e dormir. A ponto de manhã, à mesa na sua família, você conseguir olhar para os seus parentes e conversar. Isso hoje em dia tem ficado cada vez mais difícil. Chegar à noite em casa e desligar. Isso é tão gritante que existem movimentos fora da igreja. Movimentos da neurociência, que é uma coisa que é científico, que está pedindo e insistindo que você à noite faça jejum de celular, de luz, de jornal, porque as pessoas não estão conseguindo dormir. Mas um espírito contente é aquele que consegue chegar à noite em casa e, apesar de tudo, saber que o seu coração está pleno. É aquele que consegue dar atenção para aqueles que ama e não permitir com que as coisas de fora sequestrem a sua atenção, sequestrem a sua saúde, sequestrem a sua espiritualidade. Isso é ser manso. Ser manso também é ser submisso. Submisso no sentido de nós entendermos o tempo de Deus para a nossa vida. Como aqueles judeus não entendiam o tempo de Deus para a vida deles. Porque eles colocaram na cabeça que o rei que viria seria como Davi, no aspecto de que ele reuniria as 12 tribos de Israel, ele reformaria a religião de Israel, ele mataria todos os inimigos internos e externos. Isso era o Messias, ponto. O mais não era. A ponto de impedir que eles vissem o verdadeiro Messias diante dele. E muitas vezes, a nossa falta de submissão à vontade de Deus, a nossa falta de submissão a Ele, faz com que nós lutemos e expressemos a vida como aqueles judeus, a ponto de não vermos Deus na nossa semana. E às vezes nós perguntamos na nossa oração: Senhor, mas aonde o Senhor está? Eu não te vejo, eu não te ouço, o Senhor não fala mais comigo há muito tempo, quando na verdade fomos nós que paramos de falar com Deus. E como aqueles judeus, e como aqueles homens, as nossas orações são: Senhor, que o Messias venha, destrua todos os nossos inimigos e reinemos em paz de novo. Essa é a nossa oração todos os dias. Senhor, que aquele sonho eu atropele ele, bata todas as metas em 3 dias e amanhã eu esteja me aposentando. Senhor, que esse processo da vida que dure 10 anos, que dure o mais breve possível. Do contrário, o Senhor não é Senhor. Mas a mansidão expressa um coração submisso. A mansidão, também, segundo Martin Lloyd Jones, no seu livro O Sermão da Montanha, ele fala que a mansidão expressa força de caráter. E essa também é uma questão muito difícil nos dias em que nós vivemos. Porque vivemos em sociedade, uma sociedade tão relativa, que ela disputa o nosso caráter todos os dias. O seu vizinho, na rua, traz para você uma conversa completamente promíscua, e às vezes você se vê obrigado a responder para não ser tido como um fanático, para não ser tido como um indiscreto, indelicado. Às vezes no seu trabalho, as pessoas esperam de você uma atitude desonesta para que você seja promovido, para que você se mantenha naquele círculo e não seja mandado embora na próxima demissão. Às vezes na faculdade, aquele amigo pede para você marcar a presença, porque na próxima ele marca se você não for, porque é assim que funciona aqui. A vida disputa a todo momento o nosso caráter. Mas a mansidão representa em nós força de caráter, porque sabemos que não é a força dos nossos braços que vai trazer algo para dentro das nossas casas. Não é a nossa capacidade de fazer política no nosso ambiente de trabalho que vai nos fazer ter sustento dentro de casa. Não é a nossa capacidade de nos relacionarmos na nossa faculdade, na nossa vizinhança, que vai fazer com que os vizinhos não nos ataquem. Esqueça isso. Primeira oportunidade que as pessoas tiverem para te atacar, elas vão. A primeira oportunidade que elas tiverem para falar mal de você, elas vão falar mal de você. E quanto mais você paga o pedágio de não ser atacado, mais caro fica. No entanto, aqueles que em Cristo alcançaram a mansidão, entenderam que o seu espírito fica quieto por saber que é Deus quem o defende, que é Deus quem o guarda, que é Deus quem o sustenta. Você pode ter o melhor currículo do mundo, o seu trabalho, quem te deu foi Deus. Você pode ter um excelente dinheiro guardado, o seu dinheiro, quem te deu foi Deus. E nós vivemos num país que nos faz a questão de todos os dias
nos mostrar que tudo que temos não é nosso. Tivemos um presidente que arrancou o dinheiro da poupança de muita gente há muitos anos atrás. Nós vivemos inflações tão terríveis que o seu salário bom esse ano, no ano que vem, não compra mais nada do que você comprava no ano anterior. Não é verdade? Todo mês que a gente vai no mercado é um mini infarto, é um ensaio para o futuro que se aproxima. No entanto, quando em Cristo nós entendemos que devemos ser mansos, nós temos o nosso caráter ilibado. Não no sentido, meus irmãos, de que Deus vai te fazer fugir da dor. Não é isso. Não é porque você é honesto no seu trabalho que você vai se manter empregado. Deus não está dizendo isso. Não é porque você é um bom vizinho, mas não entra nas conversas gananciosas, que você vai ser bem visto na sua vizinhança. Não é nada disso. A própria comparação que Martin Lloyd Jones faz no seu livro são os próprios mártires da igreja. Eles eram chamados diante dos políticos a negarem a fé deles ou morreriam. E eles não negavam a fé. Eles eram mortos. Isso é expressar caráter. Mas Deus não nos livrou. A nossa satisfação, a nossa mansidão não está no fato de Deus não nos livrar. Está no fato de que bem-aventurados são os humildes e os mansos, porque eles herdarão a terra. Essa é a nossa garantia. Essa é a nossa suficiência. Então, ser grato, ser manso é ser grato, submisso e ter caráter. Mas se eu falei lá no começo que ser manso não depende de uma característica inerente do ser humano, como ser manso? Como alcançar a mansidão? Primeiro e o mais clichê de todos é se relacionando com Jesus. Não existe outro caminho. Quanto mais nós nos relacionamos com Deus, mais nós conhecemos as nossas limitações. No entanto, mais nós conhecemos o poder dele. Mais nós conhecemos a graça dele. Mais nós conhecemos a sua soberania. Mas existem duas coisas, além dessas, que também estão à nossa mão. Como se tornar manso pela nossa própria experiência. O próprio Sinclair Ferguson, ele fala para a gente uma coisa muito interessante, que Moisés, conhecido como o homem mais manso da terra, precisou de 40 anos escondido com Jetro para alcançar a mansidão. Nós, olhando para a história de Moisés, vemos um homem hebreu, criado dentro da corte egípcia, tendo a melhor educação da época, tendo a melhor comida da época, tendo a melhor atenção da época, e ele vê um homem egípcio ferindo um outro hebreu. E numa explosão de senso de justiça, o que ele faz? Ele mata aquele homem. Moisés, ele tinha caráter. No entanto, ele usou de forma errada. Ele precisou fugir e ficar nada menos do que 40 anos aprendendo a lidar com o próprio temperamento, aprendendo a lidar com a própria personalidade, conhecendo mais de Deus, até que ele fosse chamado a libertar Israel. Irmãos, muitas vezes nós não vemos na nossa vida o milagre de Deus porque nós não alcançamos a condição de mansidão necessária. Nós ficamos durante muitos anos tentando e pedindo a Deus, quando o Senhor virá ao meu encontro? Quando o Senhor vai me socorrer? Mas, na verdade, muitas vezes, aquilo que nos cabe, nós não colocamos a mão. Nós não queremos amadurecer. Queremos que seja um movimento mágico, onde Deus, com o seu pó mágico, faça você da noite para o dia virar o homem mais sábio da terra. No entanto, uma das formas de nós nos tornarmos mansos é entendermos as nossas experiências. E quando nós olhamos para elas, independente da idade que nós temos, muitos de nós carregamos momentos difíceis na vida. Dores, dúvidas, perdas, traumas, traições, abandonos, que foram tão dolorosos que no auge deles, a pergunta que você fazia todo dia é: será que eu saio esse dia vivo? A dor era tão grande, a ansiedade era tão grande, a angústia era tão grande, que a impressão
era que até o final do dia a gente poderia ter um infarto a qualquer momento. Quem nunca passou por essa angústia? E nós estamos aqui hoje. Nós estamos aqui hoje porque Deus nos trouxe aqui hoje. Então, olhando para a nossa própria experiência, olhando para as dores que nós vivemos no passado, e o fato de nós estarmos aqui nessa noite, ouvindo louvores, orando a Deus, ouvindo a sua palavra, mostra que Deus esteve conosco todos os dias. Isso faz com que, olhando para o nosso passado, nós percebamos que nós possamos descansar nele, que nós podemos estar mais amansados, porque Deus cuidou daquilo que nós não podíamos. Uma outra forma de nós alcançarmos a mansidão é pela experiência dos outros. Alguns dizem que a verdadeira inteligência é aprender com o erro dos outros. Isso nós temos aos montes. Só que geralmente nós damos valor tarde demais. Não é verdade? A gente vê lá o pai dando aquele conselho pra gente. Ah, por esse caminho, porque eu fui por esse e eu quebrei a cara. Um dia você vai me agradecer. E muitas vezes, com amargo na garganta, a gente lembra, eu podia estar agradecendo hoje. Uma das formas de nós conseguirmos a mansidão, aquilo que nos cabe, é no nosso relacionamento com Deus, ter discernimento de perceber as experiências do outro. Por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Se eu disse que lá no começo, que a mansidão é uma coisa que não é natural nossa, como a gente pode fazer coisas para alcançar? Não é natural nossa no sentido de que ela não é inerente ao ser humano. A mansidão não está com você assim como você é bom. A mansidão não está com você assim como você é misericordioso. Ela não está em você. Não está. Mas a Escritura nos mostra que quanto mais nós nos relacionamos com Deus, mais nós aprendemos sobre a vida e nós muitas vezes nos esquecemos disso. Nós achamos que a leitura da Escritura e a oração só servem para o protocolo do dia. Ponto. Hoje eu bati a minha meta de crente. Agora, domingo que me espere na igreja. Não. O relacionamento com Deus serve para nos amadurecer, para nos dar discernimento, para nos dar sabedoria. Porque muitas vezes nós vivemos dilemas na vida e pedimos, Senhor, me responda. Mas a resposta ela é óbvia. Só que você não sabe, porque você não se relaciona com Deus. Mas existem coisas que nós podemos fazer para alcançar a mansidão. Relacionamento com Deus. Olhar para as nossas próprias experiências. E olhar para as experiências do outro. Aí, dia a dia, nós adquirimos um estado de mansidão, de verdadeira humildade. E aí nós usufruímos da verdadeira recompensa daquele que é humilde, daquele que é manso. Qual? O próprio Jesus que diz, bem-aventurados os mansos, pois eles herdarão a terra. E isso tem duas aplicações imediatas para a gente. A primeira aplicação, ela é de uma herança agora. A segunda aplicação é de uma herança futura. É o que alguns teólogos vão falar do já e o ainda não. Nós hoje já usufruímos da herança de Deus. Em que aspecto? Nós hoje estamos no reino dos céus? Não. Hoje você fica doente, hoje você é enganado, hoje você engana, hoje você chora, amanhã você faz o outro chorar, hoje você descumpre com a sua palavra, amanhã o outro descumpre com a palavra dele. Nesse sentido, nós ainda não alcançamos a herança. Mas os mansos começam alcançando a herança a partir do momento que eles entendem que desde já, Deus já está com ele todos os dias da sua vida. E é por isso que desde já, nós já somos herdeiros dessa herança. Porque quando um problema bate à porta da nossa casa, nós sabemos que existe um Deus muito maior que guarda a nossa casa. Nós sabemos que quando alguém nos fere uma ferida profunda no peito, nós sabemos que existe um Deus que cura qualquer ferida, independente do seu tamanho. Nós sabemos que quando nós erramos e ferimos os outros e nos ferimos pelos nossos erros, existe um Deus que perdoa o pecado, o tamanho que for. Por isso nós seguimos contentes, sabendo que Deus, todos os dias, já nos dá uma porção de herança. E segundo, pelo fato de nós sabermos que já existe uma herança no nosso nome. E essa ninguém pode tomar. A Escritura fala que o ladrão não rouba,
e a traça não corrói, ela pertence a você. E ninguém toma. Enquanto alguns pessimistas / realistas dizem que cada dia que nós acordamos, nós damos um passo à sepultura, e é verdade, a cada dia que nós acordamos, nós damos um passo em direção à nossa verdadeira pátria. Essa é a única certeza que nós temos. Você pode não conseguir o emprego que você quer. Você pode não reestruturar a sua emoção à medida que você quer. Você pode não restaurar as relações como você queria. Mas a herança que Cristo Jesus guardou por você todos os dias está mais perto. E ela ninguém toma. E é por isso que nós estamos contentes. E é por isso que nós nos alegramos. Porque o termo que Jesus fala é herança, não conquista. Jesus não está falando que você todos os dias tem que nadar abraçada para conquistar. Não. Bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão o reino dos céus. Herança é dada sem merecimento, irmãos. Herança é dada sem nenhum esforço de mérito próprio. Quando o milionário morre e deixa para o seu filho herança, o que seu filho fez para isso? Nada. E é justamente por isso, não que nós negligenciamos a graça de Deus, mas porque nós nos aproximamos mais ainda dele, porque nós sabemos que ainda que não mereçamos, essa herança já nos pertence, porque o preço já foi pago por Cristo na cruz do Calvário. Isso é difícil de ouvir. É difícil porque alcançar esse estado de mansidão exige com que nós, todos os dias, abramos mão das nossas convicções. É difícil porque exige que nós abramos mão das nossas forças. Forças que muitas vezes nós gastamos de forma tão esgotante que não sobra mais para nada. Mas o próprio Jesus nos ensina o descanso, a humildade, o choro. Porque o próprio Jesus, ele viveu esse estado de mansidão. Quando ele se faz homem e vem à terra, nós vemos um Deus se encarnando na figura de um ser humano que chora, que sente fome, que sente dor. E nós vemos na história desse Jesus que ele foi perseguido, traído, abandonado. As pessoas inventavam mentira a respeito dele. E a sociedade daquela época, na visão dos homens, venceu. Por quê? Porque ele foi preso e sentenciado à morte. E uma morte torturante. No entanto, Jesus estava com seu espírito humilde e manso, porque ele sabia que cada um desses passos faziam com que ele ficasse cada vez mais próximo da sua missão. Da missão de se entregar na cruz por nós, na cruz do Calvário. A ponto desse próprio Jesus dizer: venham a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas. Se você chega nessa noite com seu coração cansado, angustiado, cansado de bater contra a poça de lama que te afunda cada dia mais, ouça a voz de um Jesus que diz: aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. Ouçam a voz desse Jesus dizendo: em mim, definitivamente, você encontrará descanso. Louvado seja o nome de Cristo Jesus. Que nele nós encontremos o descanso, que nele nós encontremos a mansidão, e que nele nós saibamos que há uma herança eterna, viva e perfeita. Vamos ficar de pé?